Declaro aberta a pauta da sessão administrativa ordinária do egrégio órgão especial do dia de hoje, 25 de março de 2013. Submeto à conduta plenária a ata da sessão administrativa ordinária do órgão especial, realizada em 11 de março de 2013, ata número 6 de 2013. Alguma observação, alguma retificação que se faz necessária? Pois não. Ata da sessão administrativa. No processo da servidora Selma, que foi adiado com vista regimental, pois não, da desembargadora Regina, constou equivocadamente que eu teria acompanhado a relatora quando eu estou acompanhando a divergência. É o último processo daquela pauta. É que é um processo adiado? Está adiado. Está constando dessa ata? Não é dessa ata, é da outra anterior. É da outra anterior. É que constou lá que eu estaria acompanhando. É um processo que na verdade, foi eu adiado, acompanhei a não foi? revisora. É um processo que foi adiado. E ele entrará Então novamente. eu posso retificar agora. Então na hora que for apregoado, se Vossa Excelência puder fazer a observação, porque parece aí que. eu retifico, então. Tá ok, Tá perfeito. bom. Pois não. Então vamos ao primeiro processo, ao pregão do primeiro processo. Senhora presidente, pela ordem. Pois não, desculpe. Desculpe, é que eu não faço mais parte do órgão especial e eu tenho somente um processo pendente. Claro. Pergunto a Vossa Excelência se seria possível antecipar. Certamente. Qual que é? É o número 6. Só que acho que é da sessão do judicial, não é? Desculpa, senhora presidente. Desculpa. Daria essa preferência assim que nós abrimos a judicial, pois não? Perfeito. Então vamos ao processo de número 1 da administrativa. Processo 818-19-2013. Assunto: recurso em face de despacho da excelentíssima presidente deste regional, que considerou inviabilizado o período para avaliação de desempenho em que o servidor esteve mais de 2/3 do mesmo licenciado, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º do ato GP número 9 de 2009. Requerente: Ricardo Diamante de Castro, servidor deste egrégio tribunal, removido para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Tratando-se de ato meu e sendo de relatoria da doutora Silvia, passo a presidência da doutora Rilma. Desembargadora Silvia. Já passei cópia do voto a todos os colegas. Aqui trata de uma questão de avaliação de desempenho que não pode ser efetivada uma vez que o funcionário esteve ausente mais de 2/3 do período avaliado em licença médica. Me baseei no ato GP 9/2009 deste tribunal, bem como na lei 8.112 e na lei 11.416/06. Daí porque eu estou negando o provimento ao recurso. Pois não. Desembargadora Amélia. Desembargador Nelson Nazar. De acordo. Desembargador Odete. Desembargador Fernando. De acordo. Desembargadora Marinês. De acordo. Desembargadora Tânia Bizarro. De acordo. Desembargador Valdir Florindo. Desembargadora Jusirema. De acordo. Desembargadora Maria de Lourdes. Desembargadora Doris. Desembargador Ariano. Acompanho. Desembargador Ricardo Ludovice. Acompanho. Desembargadora Regina Duarte. Acompanhe. Desembargador Álvaro Novo. Eu vou registrar uma divergência, porque eu entendi que eu considero o tempo de efetivo exercício não seria impedimento. Pois não? Senhora secretária? Doutor Noga, o senhor divergiu, então. Divergir. Então, por maioria de votos, negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencido o excelentíssimo desembargador Álvaro Noga. Processo número 2.
Processo 128595 de 2013. Assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região sobre a possibilidade da cessão àquele tribunal da servidora Cátibe Vaquim Figueiredo Lira para exercício de função comissionada naquele tribunal. Interessado: Francisco Meton Marques de Lima, desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Com a palavra, a desembargadora vice-presidente administrativa, doutora Silvia Devanoldi. Esse processo também passei o voto aos colegas e, na forma constante no voto, não há a equivalência de modo a justificar o deferimento. Há 3 servidores do nosso regional exercendo atividade junto ao 22º e um servidor daquele órgão aqui no tribunal. Daí porque eu não estou acolhendo o pleito. Alguma divergência? Decisão unânime? Oi. Processo número 3. Senhora presidente, por favor. Pois não, desculpe. Fui pego de Você surpresa. vai divergir? Eu vou, nesse caso aqui, eu vou divergir porque me parece que é um caso de saúde que essa servidora está postulando a transferência e, considerando o reduzido número de funcionários que estão lá e cá, parece que até para acompanhar cônjuge, eu vou peço vênia para divergir, para deferir o pedido. Pois não. Vencido, portanto, o desembargador Ariano, negou-se o provimento. Como é que é? Qual que é o estado? Não acolhido o presente pleito de cessão da servidora para o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Pois não. Processo número 3. Processo 128680 de 2013. Assunto: consulta da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região sobre a possibilidade de colocar à disposição daquele tribunal a servidora Raquel Carolina Oliveira Souza para exercer função comissionada nos termos do artigo 93 da Lei 8.112 de 90. Interessado: Deoclésia Morelli Dias, desembargadora-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Com a palavra, a desembargadora vice-presidente administrativa, doutora Silvia. Da mesma forma, não há a equivalência, uma vez que temos 31 servidores exercendo as atribuições junto à 3ª Região e 8 servidores daquele órgão em exercício em nosso tribunal. Daí porque voto pelo não acolhimento. Nesse caso, haverá alguma divergência? Decisão unânime pelo não acolhimento do pleito. Processo número 4. Processo 128850 de 2013. Assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador vice-presidente no exercício da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região sobre a possibilidade da cessão àquele tribunal da servidora Roberta Alessandra da Silva Colares para a continuidade do exercício de função comissionada FC5. Interessado: Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, desembargador vice-presidente no exercício da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Com a palavra, a desembargadora vice-presidente administrativa, doutora Silvia Devanoldi. Nesse caso, também não há a equivalência. Existem 6 servidores nossos junto ao tribunal da 12ª e 2 servidores daquele órgão em exercício do nosso tribunal, razão pela qual voto pelo não acolhimento. Voto pelo não acolhimento. Haverá divergência? Sem divergência, decisão unânime. Processo número 5 e 6, autorização para residir fora da sede. Com a palavra, a doutora Silvia. Doutor Paulo Kim requer autorização para residir fora da sede. Eu estou entendendo que deve ser deferido em caráter precário. Próximo, doutora Érica. Da mesma forma. Da mesma forma, também autoriza. Alguma divergência? Autorizado nos 2 casos. Processo número 7. É o processo 53678 de 2013. Assunto: recurso administrativo contra a decisão que anulou a sua remoção para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Requerente: Selma Beraldo Armijo, servidora deste Egrégio Tribunal. Na sessão de 18 de fevereiro de 2013, a excelentíssima senhora desembargadora relatora havia votado, negando o provimento ao recurso,
e havia sido acompanhado pelos desembargadores Nelson Nazar, aqui é que eu anotei equivocadamente, Fernando Sampaio, Maria Inês Moura, Tânia Bizarro, Maria Ângela Muraro, Jucirema Gonçalves, Manuel Ariano e Maria Isabel. Haviam divergido para dar provimento ao recurso os excelentíssimos senhores desembargadores Anélia Lichum, Sérgio Vinique, Luiz Carlos Godoy, Odete Silveira Moraes, Rafael Pugliese, Valdir Florindo, Ricardo Ludovici e Álvaro Noga. Houve pedido de vista da excelentíssima desembargadora Regina Duarte. Acompanhando a divergência. Eu Ou indago... retifica a ata anterior, tanto? É que, só um instantinho, por gentileza. Foi. Tenho a impressão de que não que eu estou impedida? Estou impedida. Tá? Então, a presidência é da doutora Hilma. Pois não. Desembargador Fernando, o senhor retifica o voto? Ou Eu não sei como constou, porque eu acho que houve algum equívoco, porque eu teria acompanhado a divergência e constou que eu estou acompanhando o relator. Talvez seja isso. De qualquer forma, eu retifico o voto, se for o caso. Para constar que eu acompanho a divergência. Pois não. Falta ainda para votar, com vista regimental, a desembargadora Regina Duarte. Pois não, senhora presidente. Eu vou votar no sentido da divergência, iniciada pela desembargadora Anélia Lichum, complementada pelo desembargador Rafael Pugliese, que acresceu ao fundamento da unidade familiar o fato do concurso nacional havido na época, concurso nacional de remoção, em 2008, para preenchimento dos claros de lotação, incluso o originado pela quebra de permuta da servidora, porque eu tenho votado sempre no sentido do voto da nobre relatora nos processos, a desembargadora Silva, mas nesse caso eu vou acompanhar então a divergência após a vista regimental. É como voto, senhora presidente. Pois não. Senhora presidente? Pois não, aqui, também... É a Rio. Desculpa. Eu também, na outra sessão, eu não tinha atentado para essa questão do concurso nacional que foi levantado pelo desembargador Rafael, e eu quero mudar meu voto também para acompanhar a divergência. Pois não. Senhora presidente, Mais alguma modificação? Pois não. Por gentileza, senhora presidente, só queria registrar que nós temos o artigo 99 do regimento, eu não vou votar nesse caso. Senhora secretária. Então, por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto divergente da excelentíssima senhora desembargadora Anélia Lichum, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Silvia Devonaldi, Nelson Nazar, Maria Inês Moura, Tânia Bizarro, Maria Ângela Muraro, Jucirema Gonçalves e Maria Isabel Cueva Moraes. Pois não, está proclamado o voto. Terminada a pauta do órgão especial administrativos, passamos de imediato à pauta do órgão especial judicial e, portanto, daremos preferência. Pois não. Antes de mais nada, vamos aos processos que serão retirados de pauta. Então, estão sendo retirados de pauta os de número 1, 2, 11, 16, 17 e 18. O 17 está sendo retirado pelo relator, Dr. Ricardo Ludovici, os demais por ausência do relator ou do revisor. 11, que mais? 1, 2, 11, 16, 17 e 18. Então, daremos preferência agora à desembargadora Pettinati, porque não está mais impondo o órgão especial, processo número 6. Processo de número 6 da pauta. É o processo 83067 de 2012, mandado de segurança. Relatora Excelentíssima Senhora Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves. Revisora Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Cristina Pettinati. Impetrante Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Impetrado o ato da Excelentíssima Senhora Yara Ramires da Silva de Castro, Meritíssima Desembargadora Vice-Presidente Judicial Regimental. Litisconsortes, SPN, Distribuidora de Veículos Limitada e outros 13. Com a palavra, a desembargadora Jucirema.
Senhora presidente, no teor do voto já está identificado que, pelo despacho do eminente senhor desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, exauriu-se o objeto e, resumidamente, então, eu conheço e estou negando provimento com relação à segurança pretendida. É a proposta, senhora presidente. Pois não. A desembargadora Bettinati. Estou acompanhando, senhora presidente. Acompanhando? Acompanhando. Alguma divergência? Pois não. Impedida. Pois não. Doutora Rima, impedida. Eu acho que estou impedida porque o ato foi da desembargadora vice-presidente regimental, creio que eu. É? A doutora? Não, era a doutora Iara. Era a doutora Iara na época. Doutora Iara? É, a doutora Iara. Acompanho. Pois não. Alguma observação a mais? Pela ordem, senhora presidente. Na verdade, não é divergência, é só uma observação e uma dúvida também que gostaria de suscitar, que apesar da perda superveniente do objeto, foi dada a razão no primeiro momento ao impetrante. Então, a minha dúvida é, mesmo assim ele paga as custas? Só isso que eu tenho dúvida, é mais dúvida do que... Desembargadora Juscelema, gostaria de se manifestar? Eu continuo nessa questão, senhora presidente. Na verdade, embora tenha sido posterior, o ajuizamento foi feito e o exaurimento do objeto não me leva à isenção das custas. Não vou divergir, não, senhora presidente. Só com relação às custas que Vossa Excelência diverge. Vou acompanhar. Mais acompanha? Pois não. A conclusão? Por unanimidade de votos, denegada a segurança pretendida, ficando apenas uma divergência parcial quanto ao pagamento das custas da doutora Maria de Lourdes Antônio e impedimento da desembargadora Rilma Aparecida Metério. Vamos agora iniciar do começo. Obrigada, processo senhora. número 1. É claro, Vossa Excelência, se quiser, pode permanecer, mas também pode ser retirado. Na verdade, 1 e 2 foram retirados, nós vamos começar do 3. Processo número 3. Processo número 3. Processo 51.14.502, de 2012, mandado de segurança. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Maria Inês Moura Santos. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Impetrante, Alba Calhau de Figueiredo. Impetrado, ato da excelentíssima senhora presidente e diretor-geral da administração do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O meu ato passo, portanto, a presidência à desembargadora Silvia. Pois não. A relatora doutora Maria Inês. Pois não, senhora presidente, eu já passei a cópia do voto aos colegas. No caso que pretende a impetrante está alegando a ilegalidade do ato que determinou redução do valor da sua pensão, bem como a restituição de valores supostamente indevidos. Eu estou entendendo que, à luz, inclusive, das determinações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, esse tribunal deveria abrir um processo administrativo para apuração de valores individualmente devidos, conferindo aos beneficiários exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, de sorte que eu estou concedendo a segurança, nos termos da minha fundamentação, para que seja mantida a pensão, sem alteração do valor das pastelas, afastar a determinação de devolução de valores percebidos a partir de janeiro de 2012, sem prejuízo da abertura pela administração do procedimento administrativo, conforme determinado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É como voto. Doutora Tânia. Acompanho a relatora. Doutor Valdir. Doutora Juscelema. Doutora Maria de Lourdes. Acompanho. Doutora Doris. Acompanho. Doutora Ariana. Acompanho. Doutor Ricardo. Acompanha? Doutora Regina. Acompanho. Doutora Alva. Acompanho. Doutora Rilma. Acompanho. Doutora Anélia. Eu acompanho. Doutor Nazar. Doutor Odete. Doutor Fernando. Também acompanho. A proclamação.
Então, por unanimidade, concedida a segurança nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Não, processo número 4. É o processo número 81, 84, 46 de 2012, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Valdir Florindo. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves. Impetrante, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Santo André. Impetrado, o ato da excelentíssima senhora desembargadora vice-presidente judicial, doutora Anélia Lichum. Litisconsortes, Mercantil Distribuidora de Veículos Limitada e outros. Com a palavra, desembargador Valdir Florindo. Pois não, presidente. Esse processo número 4 é exatamente idêntico, se é que posso afirmar identidade, ao de número 6, que acabamos de julgar. Na verdade, um mandato de segurança, impetrado pelos sindicatos empregados do comércio, tendo em vista que a senhora vice-presidente, nesse caso foi a desembargadora Anélia Lichum, em decisão liminar, deferiu autorizando o funcionamento das empresas distribuidoras de veículos aos domingos. E a partir desta decisão ainda liminar, é que surgiu o mandado de segurança. As razões foram apontadas no voto que disponibilizei aos senhores desembargadores, e eu denego essa segurança. Desembargadora Jucirema? Só mudei de lado, senhor presidente. Concordo. Acompanha? Haverá alguma divergência? Decisão unânime. Negócio a segurança, perdão. Processo número 5. É o processo 82, 29, 84 de 2011, mandado de segurança. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Cândida Alves Leão. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves. Impetrante, a Fazenda do Estado de São Paulo. Impetrado, o ato da excelentíssima senhora desembargadora vice-presidente judicial, doutora Sônia Maria Prince Franzini. Litisconsorte Antônio Maurino dos Santos Parangaba. Com a palavra, a ilustre desembargadora doutora Cândida. Pois não, senhora presidente, o mandato de segurança impetrado pela Fazenda Pública, eu já tomei a liberdade de passar a cópia do voto para os colegas. A Fazenda pretende a concessão da segurança que determine a imediata expedição de contramandado de reintegração para que o reclamante deixe de pertencer aos quadros da reclamada com a cessação de todos os atos coativos que se desenvolvam contra a administração e o patrimônio público. Esse é o pedido feito no mandato de segurança. O ato da vice-presidente, contra o qual se insurge, é o processamento de um recurso de revista em que a digna vice-presidente determinou o processamento porque entendeu que o acordo da 7ª turma poderia contrariar a súmula 390 item 1 do polêmico TST, mas na ocasião entendeu que deveria ser dado efeito suspensivo. Eu fundamento aqui, senhora presidente, já passei os fundamentos para os colegas e estou denegando a segurança. Pois não. Denegando a segurança, doutora Jucirema? Senhora presidente, ainda que eu tenha conhecimento da divergência da eminente desembargadora Maria de Lourdes Antônio, eu continuo com a relatora. Terceira votada, doutora Maria de Lourdes. Conforme a divergência já passada, eu entendi que aqui seria o caso de conceder a segurança. Por quê? A sentença foi reformada no tribunal, a ação atualmente está julgada improcedente. Além do que, o empregado, no caso, o autor da ação, ele já tem mais de 70 anos, pelo que eu entendo que já foi ultrapassado o limite da aposentadoria compulsória. E, nesse caso, então, eu concedo a segurança para que se dê efetivo cumprimento à decisão que está proferida de improcedência da ação para que haja o contramandado da reintegração dele. Além do que, eu isento as custas pela Fazenda. Pois não. Desembargadora Doris? Com a divergência. Desembargador Manuel Ariano? Senhora presidente, por um entendimento parecido, eu vou acompanhar a divergência, porque a sentença, ela deferiu em tutela antecipada a reintegração desse trabalhador que já tem 70 anos. Depois aqui, no julgamento do recurso, a 7ª turma reformou, vale dizer, suspendeu a tutela antecipada. O cumprimento da tutela antecipada
segue o rito do artigo 588 do CPC, que no seu inciso 3º estabelece que, suspensa ou reconsiderada a tutela antecipada, as partes retornam ao status quo ante, né? Voltam ao que era antes. Então, me parece que a parte aqui, de fato, tem direito líquido e certo a haver suspenso o efeito da tutela antecipada que foi lá atrás deferido. E isso seria viável por conta do mandado de segurança, que, na verdade, o respeitável despacho ele está dando um certo efeito suspensivo ao recurso de revista. Então, por essa razão, por entender que aquela tutela antecipada deva ser cancelada, de fato, eu acompanho a divergência. Doutor Ricardo Ludovic? Com a divergência. Com a divergência. Doutora Regina Duarte? Com a divergência. Doutor Álvaro Noga? Com a divergência. Doutora Silvia? Com a divergência. Doutora Hilma? Com a relatora. Doutora Anélia? Senhora Presidente, me parece que, por extensão, utilizar a idade limite de 70 anos para aposentadoria compulsória não seria possível. Agora, pelo argumento de que que a ação foi considerada improcedente, por esse argumento, eu consideraria sim a segurança. Concede. Com diferentes argumentos. Pois não. Mas no mérito concede, né? Doutor Nelson Nazar. Com a divergência. Doutora Odete. Doutor Fernando Sampaio. Com a divergência. Doutora Marinês Moura. Com a divergência. Doutora Tânia. Com a divergência. Doutor Valdir Florido. Também com a divergência. Eu ainda fiquei só com uma questão de uma dúvida com relação às custas. Pois não. Então, vamos à conclusão. Então, por maioria de votos, foi concedida a segurança nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio, redatora designada, vencidos as excelentíssimas senhoras desembargadoras Cândida Leão, Jucirema Gonçalves e Rilma Aparecida Emetério. Processo número 6. Pois não? Pois não? Claro, fique à vontade. Só os diferentes argumentos, Sim, no meu caso. Mostrar aqui, registrar os fundamentos diversos, né? Tem o 7, doutora. Processo número 7. É o processo 75.52.20 de 2012, mandado de segurança. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Doris Ribeiro Torres Prina. Impetrante, Marcelo de Oliveira Copque Daltro. Impetrado, ato do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutor Nelson Nazar. Pois não. Com a palavra a relatora, doutora Maria de Lourdes. Senhor presidente, esse caso é de um candidato em concurso aqui desse tribunal, cuja chamada foi feita apenas pelo Diário Oficial, quando já havia sido passado muito tempo de que ele havia feito a prova. Então, estou entendendo, senhor presidente, que ele teria direito a ter sido intimado pessoalmente da convocação do tribunal e estou anexando aqui jurisprudência nesse sentido. Portanto, eu estou concedendo a segurança para que se renove o ato de nomeação do impetrante no cargo de técnico judiciário e concedendo o prazo legal para a posse. Pois não. Com a palavra, a desembargadora Doris. Pois não, senhora presidente, eu estou acompanhando, inclusive esta matéria já foi julgada em processo semelhante 17/10/2011, no caso do requerente Dorival Franco da Rocha Júnior, e o relator, o desembargador Carlos Francisco Berardo, e teve o mesmo desfecho. Então, eu estou acompanhando. Desembargador Manuel Ariano. Senhora presidente, Pois só uma questãozinha. Pois é, uma questão de ordem levantada pela ilustre relatora. Não, é só para... Nós julgamos, se não foi na sessão passada, foi na anterior, um recurso
recurso administrativo exatamente nesse sentido. Sessão de dando 18 de provimento ao fevereiro, recurso. processo número 6 da pauta. Luciana Roque Miranda Pires, uma vez que nós entendemos que a chamada por e-mail fez parte do edital do concurso e feito não há por que ser anulado. Foi na sessão passada e na sessão anterior, só para evitar. Para registrar, senhora presidente, eu estava em férias. Então eu estava em férias, eu não tenho conhecimento Eu também dessa não. decisão. Eu também Pois é, nós estávamos julgamos e está aqui ambas nas em minhas férias. mãos. Com a palavra, Sim, esse também foi por e-mail. Eles publicam no Diário Oficial e por e-mail na forma até de edital do concurso. Aqui folhas 46 e 47, e-mail emitido em 20/3/2012. Consta nos autos que foi sim notificado por e-mail da mesma forma que o 2 de processo. fevereiro. Foi unânime. Pois não. Com a palavra, o desembargador Manuel Ariano. Senhora presidente, é justamente pela questão levantada pela excelentíssima vice-presidente, doutora Silvia, é que, lendo aquele voto na sessão de 18 de fevereiro, foi o voto número 6, agora do mês passado, nós decidimos por unanimidade em negar provimento, porque prevaleceu o entendimento de que o critério estabelecido no edital é de que o candidato deve manter o seu endereço eletrônico, inclusive, atualizado para receber esses comunicados. Este candidato aqui, é verdade que ele foi o 1050º, 20º colocado e demorou um certo tempo. Não, esse aqui foi o 10.215º colocado. Mas ele tomou conhecimento da nomeação e da reconsideração da nomeação sem que fosse publicado no Diário Oficial. O que me leva a crer que ele recebeu esse comunicado, muito embora a mensagem eletrônica, o destinatário confirma se quiser o recebimento. Se ele não quiser, ele não confirma. Ele recebe e não confirma. E eu me convenci de que, de fato, as regras estabelecidas no edital eram no sentido de validar essa convocação, que é muito mais fácil do que ler Diário Oficial. É muito mais difícil acompanhar o Diário Oficial ou algo parecido. E se pretender também que o candidato seja intimado pessoalmente para tomar posse, é fugir completamente a tudo que tem sido feito nos últimos tempos. Por isso eu estou divergindo deste. O meu voto é no sentido do voto na mesma matéria deste processo a que me refiro, que a votação foi unânime, para denegar. Denegar a segurança. Senhora presidência, pela ordem, à vista do que foi relatado aqui, que eu não tinha conhecimento, eu gostaria de pedir vista. Eu acho melhor, porque inclusive eu também estava em férias, nós duas não participamos. E o que eu tenho de jurisprudência é um julgamento de 2011 nesse sentido. Então, acho que seria interessante. Vossa Excelência pretende retirar, então? Retira de pauta, ela me passa novamente, nós duas analisamos novamente a questão. Retirado de pauta, então, o processo número 7, a pedido da ilustre relatora. Eu vou pegar o voto, por favor. Processo número 8. É o processo TRT São Paulo 50.86.009 de 2012, mandado de segurança. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Ariano. Impetrante, Walter Moro Júnior. Impetrado, ato do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Nelson Nazar. Com a palavra, a desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Senhor presidente, esse caso é de requisição de honorários. E, nesse caso aqui, apesar do laudo ter concluído no processo respectivo que as atividades do reclamante foram insalubres em grau médio, na sentença foi julgado improcedente o pedido, afastada a conclusão pericial, e aí, então, concedido o benefício da justiça gratuita, deferidos os honorários periciais de R$1.000 a cargo do reclamante, que naturalmente seriam marcados pela União em face da justiça gratuita. Eu entendi, senhora presidente, que as condições relatadas preenchem os termos da Resolução 66/2010 e, portanto, eu estou concedendo a segurança. Pois não. Com a palavra, o desembargador Manuel Ariano.
Eu acompanho. Impedido o desembargador Nazar, indago se haverá alguma divergência. Decisão unânime. Próximo processo, número 9. Sim. Processo 51.54.261 de 2012. Mandado de segurança. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Doris Ribeiro Torres Prina. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Regina Duarte. Impetrante, Marcelo Vieira Camargo. Impetrado, ato da excelentíssima senhora presidente da comissão do 37º concurso público para provimento de cargos do juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu fico na presidência nesse processo? Só estou com a dúvida se é ato meu? É ato meu. Com a presidência, a desembargadora Silvia. Pois não, doutora Dora. Pois não. De forma resumida, trata-se de um mandado de segurança do impetrante Marcelo contra ato da presidente da comissão de concurso, com pedido liminar para assegurar o direito de ser incluído dentre os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, de modo a possibilitar sua participação nas provas na segunda fase. Eu estou denegando a segurança porque ele não entrou com o recurso na fase oportuna e ele não logrou classificação na prova objetiva seletiva, não apresentou recurso e não se valeu da faculdade prevista no item 7.1 do edital do concurso. Então, pelas razões que eu elenco aqui, estou denegando a segurança, custas pelo impetrante no importe de R$20, calculado sobre R$1.000 valor da causa. É o meu voto. Pois não, doutora Ariane. Sou eu? Revisora doutora Regina, não é isso? Eu acompanho. Desculpa, eu que errei. É 9. Eu acompanho, senhor. Doutor Álvaro. Acompanho. Doutora Hilma. Acompanho. Doutora Anélia. Acompanho. Doutor Nazar. O ato de quem é? Doutora Doralice. Então acompanho. Doutor Odete. Doutor Fernando. Acompanho. Doutora Marinês. De acordo. Doutora Tânia. Acompanho. Doutor Valdir. De acordo. Doutora Jucirema. De acordo. Doutora Maria de Lourdes. Eu fiquei com muita dúvida nesse caso, sem saber uma questão que eu achei que não está respondida no voto. O candidato parece que acertou 80 das questões e teria que acertar 81, que era a nota de corte. Não está claro aqui se com aquela nova resposta do novo gabarito, ele teria atingido esses 81 pontos. Se a relatora sabe responder isso. As questões que ele discutia foram analisadas, embora ele não tenha ingressado com recurso. Então, ele não atingia nem com esta... Nova resposta. Não, nem com essa nova resposta. Então, acompanhe o voto, senhora presidente. Doutor Ariano. Eu acompanho. Doutor Ricardo. Acompanho. Todo mundo votou, né? Então, a proclamação devolve a presidência a Vossa Excelência. Então, por unanimidade de votos, denegada a segurança nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, impedida a excelentíssima desembargadora Maria Doralice Novaes. Processo 49.65.225 de 2012, conflito de competência. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Doris Ribeiro Torres Prina. Suscitante, a Egrégia Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Suscitada, a Egrégia Segunda Turma. Na sessão de 13 de agosto de 2012, a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio havia votado julgando procedente o conflito, declarando a competência da suscitada, no que foi acompanhada pelos excelentíssimos senhores desembargadores Doris Prina, Roberto Barros, Sônia Franzini, Odete Moraes, Maria Doralice Novaes, Sérgio Vinique, Silvia Devonaldi,
Fernando Sampaio, Maria Inês Moura, Tânia Bizarro, Rosa Zúcaro, Luiz Antônio Vidigal, José Roberto Carolino, Ricardo Trigueiros, Valdir Florindo, Cândida Leão, Ana Cristina Pettinati e Magda Quersul. Houve pedido de vista regimental das excelentíssimas senhoras desembargadoras Rilma Aparecida Emetério e Vilma Mazei Capato. E aguarda para votar o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Declarou-se impedida a excelentíssima senhora desembargadora Juscelema Maria Godinho Gonçalves. Pois não. Com a palavra a desembargadora Rilma. Isso é porque restavam dúvidas se eu havia participado do julgamento. Eu não só participei do julgamento inteiro, como também presidi. Então, eu estou impedida. Está se dando por impedida. Pois não. Impedida a desembargadora Rilma. Como não há mais presentes que possa ter condição de voto, vamos à conclusão. Então, por unanimidade de votos, julgado procedente o conflito para declarar a competência da suscitada, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Impedidas as excelentíssimas senhoras desembargadoras Juscelema Gonçalves e Rilma Aparecida Emetério. Bom, nessa época o senhor era presidente ainda, doutor. Ah, é? Eu vou colocar que o senhor então se abstém nos termos me do abstenho. 99, né? processo número 12. Processo número 12, 23.20.083 de 2008, agravo regimental. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Odete Silveira Moraes. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Sampaio. Agravante, JFH Empreendimentos Imobiliários Limitada. Agravada a respeitável decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. A palavra é a desembargadora relatora, doutora Odete. Pois não, senhora presidente, é um agravo regimental que eu estou negando o provimento, e a questão debatida diz respeito à possibilidade da parte ver seu recurso ordinário devidamente processado e conhecido, mesmo que não efetuado o depósito recursal. Pois não. Com a palavra, o desembargador Fernando. Eu estou de acordo. Haverá alguma divergência? Pois não. Impedida a desembargadora Rilma. Algo mais? Decisão unânime. Próximo. 13. Processo 017 38 014 145 de 2006, agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Sampaio. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Inês Moura Santos Alves da Cunha. Agravante, JFH Empreendimentos Imobiliários Limitada. Agravada a respeitável decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Com a palavra, o desembargador Fernando Antônio Sampaio. Aqui é o seguinte, houve agravo de instrumento contra a decisão que não, monocrática que não conheceu do agravo e determinou o retorno dos autos ao segundo regional, remetido pelo coleno TST. Remetidos aos autos da desembargadora vice-presidente judicial, doutora Rilma, foi mantida a decisão de indeferimento. Daí porque estou apreciando o presente agravo regimental, no sentido de manter a decisão que bem rejeitou o recurso extraordinário diretamente ao Supremo, sem conhecimento de recurso de revista, uma vez que se trata de matéria meramente processual. Essa é a minha proposta. Negando o provimento. Desembargadora Marinês. De acordo. No impedimento da doutora Rilma, haverá alguém mais com alguma divergência? Decisão unânime. Processo 14. Processo 025 36 018, perdão, 018 0182 de 2007. Agravo regimental. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Maria Inês Moura Santos Alves da Cunha. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Agravante, JFH Empreendimentos Imobiliários Limitada. Agravado, respeitável decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Com a palavra, a desembargadora relatora, doutora Marinês Cunha. Aqui a questão é exatamente com os processos anteriores.
também aqui se decide que não há repercussão geral de questão constitucional no tocante a pressupostos de admissibilidade de recurso. Então, a questão aqui é a exigência de depósito recursal e eu estou negando provimento ao agravo. Desembargadora Tânia. Acompanho. Também com o impedimento da doutora Hilma, indago se haverá alguma divergência. Decisão unânime. Processo 15. Processo 016-630170 de 2008, agravo regimental. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Doris Ribeiro Torres Prina. Agravante, JFH Empreendimentos Imobiliários Limitada. Agravada a respeitável decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Com a palavra a desembargadora relatora Maria de Lourdes Antônio. Senhor presidente, a matéria é idêntica aos anteriores, eu estou negando provimento ao agravo. Também com impedimento da desembargadora Hilma, decisão unânime. Declaro encerrada a sessão do órgão especial. Obrigada pela presença de todos e a próxima sessão será realizada no dia 8. Dia 8. 8.